espero que ao assistir esse vídeo você encontre-se bem. Então hoje nós vamos conversar então sobre um livro muito interessante e louvável, inclusive. Se você é novo por aqui e gostar do meu conteúdo, tem muitos outros vídeos que você pode estar acessando aqui no canal. Tem mais de 110 vídeos aqui, eu estava olhando. Então, se você gostar da minha personalidade, desse vídeo e de tantos outros que tem aqui no canal, você pode estar se inscrevendo, que você vai me ajudar a produzir mais conteúdos ainda. Se você já é de casa, seja bem-vindo mais uma vez. Então, pessoal, hoje eu vou conversar com vocês sobre este livro, O Pequeno Príncipe, do autor Antoine de Saint-Exupéry. No texto original, no título original, tem-se o nome Le Petit Prince. Este livro foi publicado pela primeira vez em 1943 nos Estados Unidos. Inclusive, a obra já foi publicada ou traduzida para mais de 170 línguas. E o autor ele foi escritor, aviador e também foi ilustrador. Inclusive, ele possui outros títulos já publicados, mas o mais aclamado é O Pequeno Príncipe. Então, Antoine de Saint-Exupéry veio a nascer em 1900 e veio a falecer em 1944. Inclusive, né, quando ele veio a publicar o livro O Pequeno Príncipe em 1943, ele teve de o publicar nos Estados Unidos porque ele fugiu, né, da França para os Estados Unidos devido à invasão nazista naquela época. Então, o livro O Pequeno Príncipe ele é muito aclamado e reconhecido em várias nações. Isso é inegável. Então, aqui neste livro a gente vai encontrar um alto teor filosófico e vai dar várias lições para os leitores, seja de amizade, às vezes de família também, de parceria, de criança. Então aqui nós possuímos o narrador da história, o narrador que também participa daquela história, juntamente, né, então, com o Pequeno Príncipe. Então ele vai relatar a frustração que ele possui das pessoas não gostarem do desenho que ele faz, ou que ele pinta. E aí ele, então, começou a voar, se tornou um aviador. E aí acaba que o avião dele cai no deserto do Saara e quando ele acorda, ele encontra com o Príncipezinho, que veio de um asteroide de outro planeta chamado B16, no qual ele habitava. E o Príncipezinho, ele é cheio de perguntas, ele faz muitas perguntas, ele é muito curioso, então ele sempre pergunta por quê, o que é, por que é dessa forma, né? Ou por que é assim? E no planeta em que ele vivia, não é um planeta como o dos seres humanos, que é muito grande, possui muitas pessoas. É um planeta muito pequeno, no qual cabe ele ou algumas coisinhas. E lá nesse planeta tinha-se, então, 3 vulcões, inclusive um deles era inativo e ele tinha que sempre revolver aqueles vulcões. E tinha também uma rosa, o qual essa rosa era muito vaidosa. E este príncipezinho era muito exigente, viu? Então, quando esse personagem, né, o narrador, ele acorda ali daquele sono profundo que ele estava, o príncipezinho logo já o pede para que ele desenhasse um carneiro. Então, ele vai relatar o seguinte, ó. Quando o mistério é impressionante demais, a gente não ousa desobedecer. Então, o príncipezinho pediu várias vezes para ele desenhar o carneiro. Inclusive, o narrador da história, ele vai desenhar o carneiro. E aí, ele é exigente, esse príncipezinho, porque ele vai falar um momento, ó, não, esse tá muito doente. E aí, esse narrador, ele teve que reformular ou refazer o seu desenho. E aí, por incrível que pareça, né, no momento em que, no primeiro instante, quando esse personagem narrador, ele teve os seus desenhos frustrados com as opiniões das pessoas, o príncipezinho gostou do seu carneiro. E depois de sair do seu próprio mundo, ou do seu próprio cantinho, do seu asteroide, ele foi e passou por vários outros planetas, né, ou por vários outros mundinhos. E aí ele passou por alguns reinos. O primeiro reino que ele passou foi habitado por um rei. Então esse rei, né, ele preste reverência para mim. Então era um rei muito orgulhoso, né? Tudo ele gostava de mandar no príncipezinho. E aí depois ele passou pelo reino ali do vaidoso. Então o vaidoso tudo o centro ali era ele, o ego dele era muito aflorado. E aí ele passou pelo terceiro reino, que era o reino do bêbado. Então, quando o príncipezinho viu aquela cena, ele viu várias garrafas vazias e outras garrafas também que já estavam prontas para aquele rei ali estar bebendo. E o quarto era do empresário, tudo era número. E algo muito interessante relatado pelo príncipezinho é o seguinte, que esse empresário, ele contava as estrelas.
E ele disse, mas você não pode guardar as estrelas no seu bolso ou num banco. E, inclusive, o empresário disse, não, mas eu guardo no banco, tudo meu, eu descobri primeiro, então eu sou o dono delas. Mas, no caso, as estrelas não têm donos, né? Não tem como ir pegá-las ou apossar delas. Mas, então, aqui é algo sobre vaidade, né? Que é como se tampar o sol com a peneira ou pegar a água com as próprias mãos achando que ela vai ficar ali para sempre. E o quinto planeta era o planeta Curioso, que ele era muito pequenino, né? Não tinha assim, não tinha espaço para quase ninguém. E um ponto interessante também que eu achei extremamente desse planeta, que inclusive o príncipezinho também de todos os planetas foi o que ele mais gostou, foi que o planeta é um homem, né? A cada minuto passava muito rápido. Então, cada dia, na verdade, era um minuto. E aí existia ali um homem que apagava e acendia a luz, apagava e acendia a luz. O sexto planeta era 10 vezes maior que o planeta do Curioso. E o sétimo, ele veio aqui para a Terra. E aí depois ele encontra com a raposa, que logo depois ela pede que ele a cative. Inclusive ela vai falar o seguinte, né, que os seres humanos, eles têm loja para todas as coisas, eles compram todas as coisas, né? Então eles não constroem nada mais. Então tudo já vem pronto, tudo vem embeladinho, mas as pessoas não conseguem hoje ter laços, ter raízes verdadeiras, né? Ter raízes profundas, fortes, sólidas, porque amizade não se compra, relacionamento não se compra, tudo é algo construído. E o que é construído é demorado, leva tempo, deve ser paciente com este processo. E a raposa vai explicar de uma forma muito significativa o diálogo, muito interessante que eu achei, olha. Por favor, cative-me, disse ela, disse a raposa. Eu até gostaria, disse o príncipezinho, mas não tenho muito tempo, tenho amigos a descobrir e muitas coisas a conhecer. A gente só conhece bem as coisas que ativou, disse a raposa. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma, compram tudo já pronto nas lojas. Mas como não existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Se tu queres um amigo, cativa-me. O que preciso fazer? Perguntou o pequeno príncipe. É preciso ser paciente, a raposa replicou para ele. Este livro ele possui a fina arte de resgatar a criança que um dia você foi, que o leitor foi. Então, ao ler este livro, você vai perceber quantos sonhos que você tinha quando você era pequeno, quando você era criança, e quantos dos quais você tinha, você já conseguiu realizar. E aí o príncipezinho vai falar o seguinte, olha, é por causa das pessoas grandes, elas adoram os números. Quando a gente lhes fala de um novo amigo, as pessoas grandes jamais se interessam em saber como ele realmente é. E o Pequeno Príncipe vai relatar também a respeito dos baobás. Ele vai falar que os baobás, essas árvores aqui, como o planeta é muito pequeno, se ele não cortar o baobá vai crescer e vai ficar muito grande, vai tomar conta daquele planeta inteiro. Então ele tem que cortar na raiz e não deixar crescer. E aí me vem à mente essa reflexão a respeito de que este mundo, né, este planeta aqui, é o ser humano. E existem coisas, né, como os baobás, que precisam ser cortados também pela raiz. A parábola do Pequeno Príncipe debate, entre outras questões filosóficas, a perda da inocência e fantasia ao longo dos anos, conforme as pessoas vão crescendo e abandonando. O essencial é invisível aos olhos e só se pode ver com o coração. Esta obra literária aborda em várias partes o valor das coisas. Através dessa afirmação da raposa, podemos concluir que o verdadeiro valor de algo ou de alguém não pode ser visto com uma visão superficial. Para conhecer o que é essencial, é preciso ver com o coração, ou seja, tirar tempo para conhecer, olhar sem preconceito e sem discriminar. Uma outra frase é, foi o tempo que dedicaste à tua rosa que a fez tão importante. Esta frase descreve o laço afetivo existente entre o Pequeno Príncipe e a rosa. Podemos concluir com esta frase, o que torna as coisas ou pessoas importantes é o tempo que nós investimos nelas. Quanto mais tempo, mais importante se torna nas nossas vidas. Outra aqui. Se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Com esta declaração, a raposa expressa o carinho que sente pelo Pequeno Príncipe. O mesmo acontece entre pessoas que gostam uma da outra.
Existe esse sentimento de antecipação quando se sabe que vai haver um encontro. Interessante, inclusive, que caracteriza bastante o livro, né, do Pequeno Príncipe, que também fez ele ser bastante conhecido, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. O fenômeno de cativar algo ou alguém é amplamente abordado neste livro. Esta frase explica que quando é formado um relacionamento, as pessoas se cativam e, ao cativar, são responsáveis por ela. Isso significa que o amor ou a amizade requerem responsabilidade. E aí, neste livro, possui também elementos simbólicos no livro O Pequeno Príncipe e também o que ele deseja estar passando. Eu vou dar uma lida para vocês que eu encontrei aqui na internet, algo muito bacana, e vou deixar aqui no link para vocês estarem verificando, tá bom? Depois, se vocês quiserem estar dando uma analisada. Os elementos simbólicos, olha, cada elemento ou personagem de O Pequeno Príncipe tem um valor simbólico e uma mensagem associada. O menino representa a pureza, a ingenuidade e, ao mesmo tempo, a busca pela autêntica sabedoria no ser humano. O aviador é um adulto que gostaria de recuperar a criança que há em seu interior. Para alguns estudiosos, o personagem do Pequeno Príncipe representa o que gostaríamos de ser e o aviador simboliza o que realmente somos. Na história existem outros protagonistas e elementos. Então vamos lá. O rei representa a ambição pelo poder. O bêbado simboliza a falsa evasão do prazer. O vaidoso é uma mostra de isolamento pessoal do ser humano. O faroleiro é um indivíduo que se autodestrói pela rotina e expressa a luta interior entre o dever e a liberdade individual. O geógrafo simboliza o homem sábio que se fecha em si mesmo. A raposa é um personagem que ajuda o Pequeno Príncipe a conhecer a realidade. A flor é simplesmente o amor. As lições que esse livro traz para o leitor são muito valiosas. Então, são lições valorosas, de valores humanos, de amizade, família, sobre criar laços, até mesmo desatar laços, sobre ter responsabilidade com o outro, consigo mesmo, mas principalmente com o outro. Então, este livro, acredito aí que tenha muito a ensinar. Marquei muito nesse livro, tá, pessoal? Eu acredito que, assim, rende um vídeo para falar sobre este livro, mas vale bastante mesmo a leitura. Gostei bastante da leitura, inclusive, na verdade, é uma releitura, né? Eu li lá em 2020 ou 2021 esse livro, e aí eu quis lê-lo novamente para falar aqui um pouquinho com vocês. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreva aqui no canal. Curta, ative os sininhos, comente aqui também, se você também já é inscrito. E eu vou deixar o primeiro link aqui embaixo do Apoia-se, caso você quiser me apoiar aqui neste trabalho no YouTube. Eu vou ficar muito feliz de ter seu apoio e você vai receber recompensas por isso. Então, muito obrigada por assistir até aqui e a gente se vê então no próximo vídeo.